A Natália tá meio travada aqui, Ló, só um minutinho. Pronto, tá gravando. Obrigada, então. Bom dia, pessoal, oficialmente aí. Vamos começar a nossa reunião de hoje com a mesma pauta, né? Pauta única da reunião passada, para a gente finalizar aí o documento. A gente combinou de começar às 9, justamente para atender as solicitações, né, Paula, que você tinha feito em relação ao horário. Então, a gente começou aí mais cedo hoje um pouquinho. Então, agradeço a pontualidade e a presença de todos aqui. Só para justificar a ausência do professor William. O professor William está na organização dos GIFs, né? Ontem foi a abertura dos jogos, e aí hoje ele tem uma demanda específica lá que ele não consegue estar conosco aqui. Por isso ele está ausente, tá? Para apresentar a justificativa aqui para vocês. As outras justificativas, eu não cheguei a olhar no e-mail. Deixa eu ver aqui, Natália. Aqui para mim não tem, Natália. Você recebeu no próprio do Conepex? Provavelmente eles não responderam com cópia para todos. Só um momento, vou pegar aqui. Tá. A Fabiane justificou, o Marcos disse que chegará depois das 10h30, e agora, pelo WhatsApp, o professor Ricardo justificou que está de férias. Ok. O Fabiane está de atestado médico, né? E o Marcos justificou. Ok, obrigada. Então, registrada aí as justificativas, e aí podemos começar. A gente parou no artigo 15, se eu não me falha a memória, acho que foi no 15, paramos na discussão que a gente estava fazendo. Tem alguns destaques, uns 16, 17, 18 e 20, que eram os destaques do Marcos. E aí a gente começa aí a partir do 15. Era isso, não era, Carlinha? Valesca? Isso, nós paramos. Bom dia, pessoal. Nós paramos no 15, naquela discussão do resultado final dos incisos, lembram? Está lá no inciso 10, prazo de lançamento pelos docentes do resultado final das disciplinas do sistema de gestão acadêmica. Eu acho que ao final o grupo estava entendendo que não era resultado final, era por aí. É o 10 e o 14, na verdade. Acho que era isso mesmo. Então, a solicitação foi para retirar essa parte do resultado final, não foi? Isso, era para ficar prazo para lançamento de notas, né? Isso. Prazo para lançamento de notas pelos docentes. Deixa eu alterar aqui já. E aí a gente já encaminha isso aí que ficou para votação. Se alguém mais quiser fazer alguma consideração. E aí, o 14, há alguma indicação aqui para o 14? Prazo para os estudantes solicitarem revisão do resultado final. Aí ficaria... Você quer falar, Vini? Está com a mão levantada? Era só porque eu comecei a falar bem no finalzinho da reunião sobre esse texto, né? O que acontece? Isso hoje, assim, não existe explicitamente nos nossos calendários, né? Só esclarecer que quando a gente coloca esse prazo, além do que nós fechamos no 10, né? No 10, né? Então, vamos lá.
o professor lançou a nota, né? E o prazo que ele lançou a nota até o fechamento do período é esse prazo que o aluno tem para recorrer, né? Então, assim, a gente não tem isso explícito. Olha, aluno, você tem tal dia para, né? É só fazer essa observação que o 14 a gente está trazendo isso. Não vou nem fazer defesa que sim, que não, tá? Só esclarecer que esse prazo já existe implicitamente, que a gente vai ter que colocar ele entre o inciso 10, aí essa data, né? Por exemplo, conselho de classe também tem que ser antes do conselho de classe, porque o que adianta ir para o conselho de classe se o aluno tem prazo para revisar a nota? Só essa reflexão das implicações que esse 14 traz, né? Mas aí a sua sugestão é de mudar o... Como é que a gente vai colocar essa inserção aí das Então, entregas? quem fez esse destaque não deixou nada, né? Não deixou destaque, né? Assim, o que essa pessoa queria destacar, né? Não, foi a Fabiane, na verdade, né? Na Eu acho que era verdade, o que isso. ela queria destacar era que, primeiro, que esse resultado final, né, ela não estava entendendo bem o que seria, e que o que seria essa revisão do resultado final. Era mais ou menos isso que ela estava questionando. Que resultado final? Que revisão? De qual resultado? Era isso que ela estava falando. Mas eu vou chamar mais um ponto, a atenção de um ponto. Acho que tem uma pessoa aqui, porque olhem, agora que eu estou vendo aqui, ó, o 9. O 9, eu não sei se precisa do 10, tem do 9, porque o 9 ele já coloca, ó, prazo para os docentes lançarem nota e frequência de cada etapa no sistema de gestão acadêmica. Cada etapa inclui o quarto bimestre, inclui a finalização também, né? Então, sim, tem mais isso aqui. O 10, ele nasce daquela ideia da etapa final, que nós não temos, entendeu? Então, o 9 vem as etapas não finais, e aí o 10 vem de uma etapa final. Se a gente não tem a etapa final, não faz sentido a gente ter o 10 que está contemplado com o 9. Então, assim, se é para formular uma proposta, eu encaminharia desse jeito, ok? Não tem etapa final, não tem o 10, e a ideia do 10 está contemplada no 9. Ok, só a Marina tinha levantado a mão, não sei se ela quer falar antes da gente fazer os encaminhamentos para a votação. Quero sim, bom dia, pessoal. Esse resultado final, no geral, a gente publica depois do conselho de classe, né? Está, inclusive, em contato com o que o Vinícius mencionou agora há pouco. Então, eu entendo que se o aluno precisar revisar o resultado final, a gente tem um problema que pode interferir na decisão do conselho de classe. Então, considerando que geralmente os conselhos de classe são as últimas atividades do semestre, a gente tem até dificuldade de convocar novamente esse conselho. Então, caso esse item persista, teria que ser com um prazo de antecedência do conselho de classe, como o Vinícius mencionou, e enfim, eu acho que é um pouco difícil, porque a gente já, no geral, a gente já faz um contato do aluno com o professor, pedindo a revisão da nota das avaliações, né? Ele tem direito a solicitar essa revisão a todo momento, a cada avaliação, na verdade. Então, eu acho que solicitar uma revisão do resultado final dificulta o trâmite que a gente costuma realizar nos campos, né? Que é o conselho final ser a última atividade do semestre. Obrigada. Ok, vamos encaminhar para votação, então, as solicitações, né? Do 10 primeiro, depois a gente vai para esse 14, pode ser? Que aí do 10 a gente tem essa modificação que a Fabiane fez, e agora temos a sugestão do Vinícius de suprimir o 10 e retirar o 10. Então, assim, duas propostas, né? Que é manter desse jeito prazo para lançamento de notas no sistema de gestão acadêmica, porque foi o que a Fabiane tinha ponderado, e o do Vinícius agora é de suprimir esse 10, sendo que no 9 já garante aí esse encaminhamento. Então, vamos para a votação. Proposta número 1, manter o 10, colocando notas, né, de notas e tirando o resultado final. E proposta número 2, de suprimir o 10, mantendo apenas o 9. O 10 por completo, tá? Então, podem voltar aí. Proposta número 1, mantendo o 10. E proposta número 2, suprimindo o 10.
Mais um minutinho. Ok. Então, suprimir o 10, pessoal. Foram 10 pessoas que votaram essa proposta de tirar aí o número 10, deixar apenas o 9. Tivemos uma abstenção, 2 abstenções. Tá? Então, tiramos aí esse inciso. Carlinha? Não, aí eu só ia propor para a gente retirar o 14. Até coloquei aqui no chat, né? O 14 isso deve estar previsto em outro lugar, quando previsto. Tá. Então, aí agora vamos para o 14, então. Pode tirar o 10 daí, Carlinha, e aí vamos para o 14. O 14, então, a proposta da Carla é da gente tirar, considerando, né, o que a Marina falou, o Vinícius ponderou, de tirar o inciso 14. Mais alguma sugestão, proposta nesse? Então, todos concordam para a retirada do inciso 14? Sim? Abstenções? Sim. Ok. Passa a régua, passa a régua. Tá vendo o que é que o cansaço faz? No final da reunião passada, tava tão difícil de entender. Não é, exato, exatamente. A gente levou um tempo discutindo isso, né? Sim. Ok. Maurílio se absteve, então os demais de acordo. Ok, pessoal. São só essas duas, né, Carlinha, que ficaram? Isso. Aí agora seguimos para o artigo 16. Tem o professor Marcos está em aula, né? Aí ele deixou com a gente os destaques. Eu coloquei aqui no balão, junto com ele, que é o telefone. No Carla artigo e Lorena, 16. Acho que o Brito está falando. posso falar? Sim, Brito. Então, eu estava aguardando acabar a sessão anterior, porque nesse esforço de se integrar as atividades da pós-graduação às demais, né, aos demais níveis e modalidades, eu considero importante destacar na sessão anterior as atividades da pós-graduação. Por exemplo, os períodos dos eventos da pós-graduação e os períodos de bancas de qualificação e defesa da pós-graduação. Então, eu quero justificar. Primeiro, trazer esses 2 itens aí, acrescentando, é importante para melhorar, né, esse movimento de integração da pós-graduação às demais atividades, para que o departamento acadêmico dialogue, né, com a pós-graduação, coordenação e professores, enfim, sobre isso, e também para a definição dos espaços, né? Então, tem os eventos da pós-graduação, tem as bancas de qualificação e defesa, e essas ações elas demandam uma discussão na área acadêmica sobre os espaços. Então, coloco aqui para reflexão se não é importante a gente destacar esses 2 itens: períodos de eventos da pós-graduação, períodos de bancas de qualificação e defesa. Vinícius? Sobre essa pauta. Tá. Mas para entender como funciona, eu penso que a questão dos eventos já está contemplada no 13, né? Datas de todos os eventos a serem realizados no campus. 18, desculpa, 18. Né? Então, assim, todos os eventos, né? Independentemente do evento, já penso eu que já está contemplado, né? Até para a gente não criar, por exemplo, assim, a semana vai estar tudo lá, né? Não criar, por exemplo, divisões, né? Não queria usar essa palavra, mas passar a mensagem.
Em relação às qualificações, aí eu até devolvo como dúvida para eu entender, né, para a gente organizar aqui os pensamentos. Quando vocês trazem, né, quando o Brito traz aí a pós-graduação, traz por colocar datas de qualificação, isso não é uma coisa que varia, porque vamos pensar lá na construção do calendário acadêmico. O campus recebeu o calendário referência 120 dias antes de começar tudo, porque agora a gente vai começar a falar de calendário de 2027, em março de 2026 a gente já vai estar mexendo com o calendário referência, que a gente tem que aprovar ele no Consulp e mandar para o campus. Né? Aí o campus recebeu esse calendário. Essas datas dessas atividades específicas, tipo qualificação, defesas, a comissão responsável já vai ter isso dos programas. Pensa a dependência que isso vai gerar. Só estou trazendo aqui no fluxo, porque o avanço desse documento é o fluxo, dá fluxo para a construção do calendário. Então, a comissão, a direção geral, todos os envolvidos vão estar lá, e aí, nossa, a qualificação do programa X, né, a qualificação do programa Y. Isso pode variar, isso obrigatoriamente acontece em um prazo, né? Eu só queria entender como funciona para a gente tentar pensar, que eu acho que é aí que está, no fluxo. Se a gente coloca alguma coisa aqui, dilata, sempre dilata, né? Por exemplo, vamos colocar um prazo para o aluno recorrer. A gente não é contra isso, isso já tem no processo, mas se a gente coloca esse prazo, a gente aumenta um prazo que o professor vai ter que ter para analisar e dar uma devolutiva e depois ter o conselho. Uma linha dilata, né? E é muita coisa. Então, só para entender se caberia, mais uma dúvida, né? Acho que em relação aos eventos está contemplado, em relação a essa outra das qualificações, aí eu não sei como funciona. Eu vou falar, mas, Carlinhos, eu vou passar para você primeiro. Não, eu fui contemplada com o Vinícius. Era isso, exatamente isso. Brito, eu acho que essa parte dos eventos, realmente, 18, quando a gente coloca datas dos eventos a serem realizados nos campos, contempla todos os eventos, inclusive os da pós-graduação, né, para todos os níveis, independente de qual seja ele. Concorda? Pode ser assim? No 18? Vocês entenderam a proposta? Sobre os eventos, quando eu vi esse item aí, eu entendo também, né, datas dos eventos e tal, eu entendo. Mas o que eu estou destacando e chamando aqui para a discussão é que existe uma cultura institucional de deixar de fora, de não chamar esses sujeitos para a discussão disso, como se a pós-graduação fosse uma atividade à parte. Então, eu concordo que o item mencionado sobre os eventos já contempla, mas se a gente não traz isso, esse destaque, né, para isso, a gente pode estar dificultando esse movimento de discussão, né, no âmbito acadêmico sobre a integração. Então, sempre vai ficar dependendo, né, do gestor ou dos gestores locais ou desses sujeitos, né, de trazer, olha, tem que dialogar lá com a pós-graduação. Se a gente não trazer, a gente vai sempre deixar para a articulação das pessoas ali envolvidas esse esforço de superar essa dificuldade existente na cultura institucional. Né? O que eu estou falando, chamando a atenção, é sobre uma cultura institucional que dificulta esse diálogo. Assim, então, frequentemente, a pós-graduação, nós somos demandados, né, da pós-graduação, sobre a dificuldade da pós-graduação, do desenvolvimento das atividades da pós-graduação. Mas se o grupo entender, né, se o conselho entender que não é necessário, na prática, eu compreendo que continuará havendo essa dificuldade de superação de uma cultura, de uma prática, né, de uma cultura institucional. Isso não quer dizer que eu não compreenda que acho que item 18, né, acho que está aí, datas e eventos. Então, desde que esse esforço aconteça, ok. Eu só acho que nós vamos precisar de alguns anos para superar
essa dificuldade, né, da cultura institucional. Em relação a bancas de qualificação e defesa, não sei se eu já posso justificar no mesmo momento. Deixa a gente encaminhar isso aqui. Na verdade, Brita, assim, como a gente já está colocando a pós-graduação nesse documento, inclusive na representação de quem vai encaminhar, né, o calendário acadêmico, lá a gente fez a inserção de representantes da pós-graduação que não tinha antes. A gente já está colocando esses atores, né, para conversarem nesse momento. Então, aí seria nesse local, nesse diálogo da construção do calendário, que aí esses representantes da pós-graduação que não tinham a representação poderão falar sobre essas questões desses eventos e dessas datas que seriam importantes para o campus, né? Até para a gente não colocar um encaminhamento fixo aqui em relação a essa diferenciação, né? Eu acho que nesse caso é super válido e tem que ser mesmo, a pós-graduação ela tem que ser contemplada, e aqui a gente faz um divisor mesmo nesse documento, porque antes ele não existia essa representação. Então, eu acredito que já está contemplado, porque a gente já tem esse representante da pós para discutir e dialogar sobre o calendário, né? Então, aqui a gente consegue fazer essa representação aí, né? Aí não precisa colocar essa especificidade, né? Porque agora a gente mudou o documento. Vini? Sem áudio, Vinícius. Então, a questão da cultura institucional. A gente está acabando com a cultura, porque não é mais uma cultura incluir ou não incluir, neste documento garante, né? Então, a gente vai discutir aí no artigo 16 a condução do processo, né? Então, a pós-graduação está inserida, na verdade, assim, eu sempre fiz a fala, né? Sempre esteve. Por cultura institucional não é inserida, então vamos garantir isso no documento que a gente garantiu. A gente aumentou a representatividade, a gente garantiu a representatividade, né? Aí a gente vai ter que analisar os pormenores que é na hora lá de elaborar o calendário, né? Penso eu. Então, esse documento é um passo de acabar com cultura. E a gente precisa de uma política institucional de pós-graduação que vai demarcar essas questões, né? E sair da cultura. Ontem eu tive uma reunião com as corais, que a gente é acostumado a fazer isso. Falei, não, mas tem isso documentado? Ah, não tem. Tem. Aí a gente consegue encaminhar melhor, tá? Então, acho que eu vou no que a Lorena falou, né? Senão a gente vai começar a especificar demais o documento e isso não era a ideia. Mais alguma consideração, pessoal? Em relação a essa questão dos eventos? Ok. Brito, você queria retomar o diálogo sobre A qualificação. Sobre as bancas, vocês perguntaram se tem prazos, né? Então, os programas, por orientação da CAPES, então eles têm períodos, né? Não tem uma data exata, mas há períodos, né? Então, períodos pode ser um intervalo entre 3 meses, né? 2 meses, enfim, não uma data exata. O que eu observei aqui nessa lista é que tem várias atividades ligadas ao ensino médio, tem várias atividades ligadas tem conselho de classe, então, conselho de classe tem a ver com ensino médio, então é uma atividade específica do ensino médio. Mas bancas, eu não vi se tem da graduação, não percebi, tem? Não tem especificidade de defesa de banca para nenhum nível de ensino. Bom, se vocês entendem que não há necessidade, que na hora que o grupo, né, que a comissão se reunir, eles vão pensar em todas essas coisas, ok. Eu acho que aí vai ser um trabalho nosso aqui da pós. Só uma observação, discordando de um aspecto que o Vinícius falou. Oi? Pode falar?
Não, estou falando, Brito, que aí a gente pode fazer esse diálogo com os coordenadores, né? Depois que for aprovada essas inserções e essas mudanças, de garantir essa representação. E aí eles fazem esse diálogo de inserção dessas datas em específico de acordo com cada campus e assim por diante. Eu compreendi. Eu só quero fazer mais uma observação, mais uma discordância, é que essas questões de gestão administrativa da pós, elas não cabem num documento de políticas da pós-graduação, porque ele mencionou políticas, né? Então, pode estar num documento de instrução normativa, de um regulamento, não de políticas. Sim, a gente faz depois uma instrução normativa específica, se for o caso, e a gente encaminha, sim. A gente não separar os níveis de ensino aqui nesse documento em relação a essas defesas. Mas é importantíssimo. Eu acho que esse documento vai ser o marco mesmo, é o diferencial em relação a essa representação da pós-graduação. Estou bem feliz. Ok. Mais alguém, pessoal, para considerações aqui no 15? Podemos ir para o 16? Ok. Então, 16, como a Carlinha tinha dito, na verdade, 16, 17, 18 e 20 eram considerações e destaques do Marcos. Como ele não está aqui, eu acho que ele falou com você, Carlinha, ele colocou aí, sim? Então, eu te passo aí a palavra que você vai fazendo as considerações. Tá, vixe, o moço tá cortando a grama aqui, tá saindo aí, aqui na reitoria? Tá não, né? Ah, então tá. Tá incomodando só a mim mesmo, então. Olha só, no 16, ele tinha perguntado se não seria melhor, porque o 16 ele fala que a minuta ela deverá ser apreciada e aprovada em assembleia com a participação da comunidade. Para ele, o texto não está claro a quem é atribuída a responsabilidade de fazer esse chamamento da comunidade. E também não está claro quem seria a comunidade. Então, por exemplo, pais estariam envolvidos? Quem seria o responsável por convocar essa assembleia? Na concepção dele, seria a diretoria geral. Ele até indicou a diretoria geral. Porque aqui no texto fala assim, né? Em assembleia com a participação de toda a comunidade acadêmica, organizada e coordenada pela direção geral, mas não fala sobre esse chamamento. Esse era o destaque dele. Para o artigo 16. E aí, ele não fez nenhuma proposta, no sentido assim, ele fala para deixar claro quem os responsáveis. A proposta dele é que fique claro, e aí talvez num parágrafo, né, num outro parágrafo aqui, que a diretoria geral seria responsável por convocar a comunidade para a assembleia. Mas aí, qual comunidade? Ele pergunta. Isso envolve estudantes, pais, por exemplo, né? Quais são as representações nessa assembleia? Vocês entenderam? Sim. Não tinha nenhuma proposta concreta, era só um questionamento mesmo. Na verdade, então, ele quer que a gente diga exatamente quem deve convocar a reunião. Mas quando a gente está dizendo organizada e coordenada, nós estamos falando que é a assembleia ou que é a minuta? Aí cadê a Paula para ajudar a gente na construção do texto? Porque se a gente organizada e coordenada pela diretoria geral, quando eu leio, eu estou entendendo que é a assembleia. Organizada e coordenada pela diretoria geral em articulação com a comissão local de elaboração da minuta do calendário acadêmico. O que é organizada e coordenada pela diretoria geral? A assembleia. A minuta já veio, né? Lá da comissão então local. Já tem um endereçamento aqui. Quem é que é responsável por organizar? Talvez tirar o organizada ou convocada pela diretoria, para ficar mais claro, então, né? Convocada pela diretoria geral, convocada pela diretoria geral e conduzida
em articulação com a comissão local? Não, entendi. Tá, deixa eu... Agora que eu entendi. Eu acho que a convocada dá conta, porque quem convoca realmente vai organizar os trabalhos e conduzi-lo, né? Eu entendo assim. Certo. Esse era um ponto, né, que ele trouxe. Aí eu acho que essa sugestão de vocês aí atenderia. O outro ponto é quem é a comunidade, né? E aí eu acho que é válido que essa pergunta sempre aparece mesmo, gente. Assim, não, né? Ontem a gente definiu no regulamento discente o que aquele documento entende por comunidade. Eu acho que isso, inclusive, varia de um contexto para o outro, entende? Assim, o que é a comunidade? A gente definiria aqui? Diga, Vini. Bem, se a gente está construindo esse documento na unidade, independente de níveis e modalidades, né? Até para resgatar o que o Brito trouxe e garantir essas questões que são válidas, a gente tem que garantir uma comunidade o mais ampla possível. O que está acontecendo na construção do calendário? Alguns campos ela nasce do departamento. E aí fica concentrada lá no departamento. O movimento dos servidores fora do departamento acadêmico, enfim. Né? E a direção geral ela se exime. Ela fala, a construção do calendário acadêmico foi feita assim. Aí chega lá no Concampus, muda todo um processo que aconteceu a várias mãos, não que lá não tenha várias mãos, tá? Mas muda todo um diálogo, não, a gente não concorda. Então, tem esse movimento, tá? Então, assim, hoje, penso eu que a direção, ela é o lugar para chamar toda essa unidade / comunidade. Pensa comigo, se não for a direção, como é que a gente vai incluir a pós, os servidores que não são no departamento, né? E a gente tem que entender que calendário acadêmico não é só sobre departamento acadêmico, né? O calendário acadêmico é do campus, né? E por questões de gestão, se não estiver escrito aí claramente, a gente vai ter a mesma coisa. Tipo, aqui é o departamento, aqui é a CAI, aqui é a direção, porque hoje são essas três figuras que nos trazem o calendário, né? Então, estou trazendo aqui esses relatos para a gente colocar que essa comunidade seria todo o conjunto de servidores do campus, representantes estudantis e representantes dos responsáveis. Sugestão, né? Enfim, é complicado colocar isso, que a gente aí depois tem que operacionalizar os detalhes, né? Para não gerar dúvidas e trazer mais problemas. A gente só fala de comunidade acadêmica e nunca destrincha. Enquanto a Carlinha vai escrevendo aí, Vini, aí daqui a pouco, se você quiser complementar, eu vou passar para esse númerozinho que levantou a mão, que eu não sei quem é. É Yarli. 7676. Então, a comunidade, eu coloquei aí, mas eu gostaria de deixar bem, sim. Realmente, nesse caso, todos os casos, né, gente? São os responsáveis de alunos e servidores. E o calendário especialmente, porque o calendário vai afetar, né, diretamente a vida dessas pessoas. A gente tem visto aí, através das greves, quando a gente desloca o calendário, como é complicado para as famílias, dos alunos mesmo, né? Regulariza todo as férias, por exemplo, né? E mais irmãos. Então, a gente tem que incluir nesse calendário aí os responsáveis e servidores de modo geral. Agora, eu acho que o Vinícius tem razão aí em relação à operacionalização, à metodologia, como é que nós vamos fazer isso, porque é bem grande essa comunidade, né? Mas tem que entrar tanto os responsáveis quanto os alunos e servidores geral. É o que eu penso. Ok. Aproveitando, gente, tem um outro também aqui que entrou com o número de matrícula, 23.27.349. Depois coloca no chat aí para facilitar, por favor, para a Natália, para identificação de vocês depois em relação aos que entram com o número de matrícula. Tá, a Carlinha está escrevendo aí. Pode abrir seu microfone, Carla. Não, eu estava sendo muito prolixo aqui nesse texto. Parece que eu
Mas veja aí se isso atenderia. Yarly, Vinícius. A convocação deverá garantir a participação de docentes, técnicos administrativos e representantes de pais, responsáveis legais e estudantes. É nesse caminho? Vini, Yarly, concordam aí Alguém com está falando, mas não cortando, parece. Eu não estou ouvindo. Tá, vou falar. O que vai chegar para a gente, assim, trazendo na prática? Como que compõe esse pessoal? Vai chegar. Como que eu faço? Tá, ok, a gente orienta. Assim, eu não sei se o campus já tem essa. Não quero usar a palavra cultura. A prática de já ter um coletivo de pais responsáveis que participam de deliberações. Possivelmente não. Então, se a gente deixa assim, né, não estou querendo problematizar, mas problematizando, pode ser que gere essa questão e a gente faça isso em outro lugar, em outro, não sei, documento, em outra orientação, né? Por exemplo, representantes de estudantes. Já tem os representantes de turma, não é? Tipo, e a representação dos pais, isso seria retirado na reunião de pais e responsáveis? Enfim, um grupo, né? Ó, pais, precisamos de 3, 4 nomes, não sei se isso geraria mais dúvidas, ou se eu trouxe mais dúvidas ainda para cá. A Carla trouxe aí no chat uma boa ideia, né? No Concampus já tem as representações de pais e alunos. A gente já consegue resolver mais, né, Carla? Sim. Não, eu até coloquei no caso dos pais, né? Mas no caso dos estudantes, talvez deveria ser os representantes de turmas mesmo. Que já atuam nos conselhos de classe, inclusive, né? Vou tentar redigir aqui uma coisa. Sim. Eu acho que a gente prospera indo nessa perspectiva. Os representantes de turma e os representantes de pais, de responsáveis legais. Aí é só vamos pensar como é que vamos escrever isso, porque não é a convocação. Isso, porque não é a convocação que garante. Convocar os docentes. Todos os docentes. Deixa eu ligar. Vou ligar. Já está ligado. Vamos conversando aqui. Então, a diretoria geral deverá convocar todos os docentes, todos os servidores, docentes e técnicos, certo? Vocês acham que a palavrinha todos é fundamental? Eu não acho, desculpa eu falar sem ter sido escrito, e também acho que é desnecessário colocar docentes e técnicos administrativos. Só docentes, porque... Não, desculpa, só servidores. Você acha, Yar? Eu acho. São todos servidores. Parece óbvio, mas não sei. Mas vamos lá. Vou colocar aqui como proposta. Então, deverá convocar os servidores, aí a gente escolhe aqui, os representantes de pais responsáveis legais que compõem o Concampus. Carla, pode falar. Não teria que colocar um limite, no mínimo, de números, né, de servidores, porque aí está representantes de pais. Aí seriam
como a Valesca falou, todos? Não é necessário todos, mas teria um quantitativo mínimo para... A proposta são os que compõem o Concampus, já existe esse Entendi. número, entendeu? Certo. Uhum. Isso aí, gente, dá uma olhada, dá uma espiada. Para a Assembleia, né? Pode falar. Não, na verdade é porque tem a proposta de colocar servidores de forma geral, né? Que a Ali ponderou aí, a Paula até concordou, e tem a proposta de deixar docentes e técnicos administrativos, que aí a Marina falou que acha que é bom colocar para não gerar interpretações. Aí ela deu a sugestão, então coloca do campus. Precisa Marina, colocar assembleia no final, já que o artigo se trata de assembleia e não fica redundante? Não sei se a Marina quer falar. A Ingrid também colocou aqui, ó, na escrita parece que está restrita aos pais que compõem o Concampus. Mas a ideia é essa mesmo, Ingrid. Exatamente esse grupo que a gente capturou lá do Concampus, entendendo que eles já participam do Concampus, que eles já têm uma atuação mais sistemática, seria esse mesmo grupo que viria para essa assembleia. A ideia é essa. A gente pode pensar numa outra forma de organização. E o interessante é que depois eles, acho que até amplia, qualifica um pouco a participação, porque aí depois esse calendário, como o Vinícius falou, né, ele vai parar lá no Concampus para aprovação. E aí pode ser, inclusive, alterado, né? A gente tem notícia que ele é alterado, inclusive, depois que sai da PROEM e volta para o campus, aí o Concampus altera o negócio. Beleza. Maria. Então, aí é só os servidores e os representantes de pais do Concampus que vão participar, né? Aí teria que Os servidores são todos. Aí, por isso que a minha sugestão seria convocar os servidores do campus, vírgula, os representantes de pais e assim por diante. Eu tinha entendido que eram os servidores que compunham o Concampus. Foi por isso que eu perguntei antes. E a Carla falou, não, mas é do Concampus. Não, então, mas isso resolve. Isso que a Marina colocou aqui resolve. Que aí os servidores do campus, vírgula, os representantes, pais responsáveis que compõem o Concampus, outra coisa, né? E acho que resolve. Estava faltando mesmo do campus. Pois é, Carla, mas minha pergunta anterior estava dizendo a respeito disso. Tem um limite de servidores ou são todos os servidores? Aí vocês responderam, não, é o que representa o Concampus, não foi isso? Não. A gente estava falando dos pais, então a gente teve uma confusão aqui de comunicação. A gente estava se referindo nesse caso, são todos. Do jeito que, então, são todos. Okay. Todos os servidores, professores, técnicos administrativos. Todos, não tem limite, tem que ser 100%. Não tem limite. Isso, todos eles deverão participar. Então, tá certo. Ok. Diminuiu a letra, Carlinha. Aumenta um pouquinho pra gente. Acho que você minimizou aí. Ok, então esse é o texto, pessoal. Podemos aprovar dessa forma. Todos concordam de manter assim? Parágrafo único. A diretoria-geral deverá convocar os servidores do campus, os representantes de pais e responsáveis legais que compõem o campus e as representações estudantis. Só uma dúvida que me bateu aqui agora no CAPT, porque eu acho que tem implicação no parágrafo 1º. A participação de toda a comunidade acadêmica. Mantém o toda ou a participação da comunidade acadêmica? Eu sugiro retirar. Isso. De toda. Ok. Porque aí está explicando quem é essa comunidade acadêmica no parágrafo 1º. Perfeito. Aí lá no artigo 16 está escrito assim, convocada, diretoria geral e conduzida em articulação, né?
Aí no primeiro aí está falando a diretoria geral deverá convocar de novo. Sem microfone. Vocês podem trocar por serão convocados os servidores do campus, algo assim, para não ficar repetitivo. Eu acho que não está repetitivo, não, gente. O caput está dizendo, né, que veja, aprovada em assembleia com a participação da comunidade. Comunidade que será convocada pela diretoria geral. Então, a gente está dizendo que a diretoria geral está convocando aqui. No parágrafo primeiro, a gente está detalhando essa convocação, não é não? Eu não sei se eu entendi, mas qual que é a sugestão, Marina? Está repetindo. Talvez colocar no parágrafo primeiro a comunidade, descrever a comunidade, não colocar a direção geral deverá convocar os servidores. Coloca comunidade acadêmica, serão os servidores, né? Como se fosse uma explicação, porque aí não repete que a direção vai convocar. Isso. É isso? Ló. Eu acho que assim contempla, né, Kênia? Sim, contempla. Ok, deixa eu só ver o que a Aline está escrevendo, que aí a gente encaminha para a votação. Marina, pode falar. Do modo como tá, fica parecendo que a gente está definindo aqui qual que é a comunidade acadêmica. Só que, na realidade, essa definição ela já existe em outros documentos. Então, na minha concepção, deveria colocar para fins de apreciação do calendário, a comunidade acadêmica, ou, enfim, tirar essa parte da comunidade e colocar serão convocados os servidores do campus, os representantes de pais e assim por diante. Obrigada. Perfeito, Marina. Era o que a Carlinha tinha colocado no início, quando ela falou que ela estava sendo prolixa. Ela tinha colocado que para fins desse documento, desse regulamento, não foi? Você estava escrevendo isso quando você apagou. Pois é, mas no artigo 16 já está dizendo que a minuta do calendário acadêmico do campus deverá ser apreciada. Para mim, repete de novo. Porque não, esse primeiro aí, ele diz respeito ao artigo 16, mas enfim, não está errado, mas tudo bem. O que a Marina ponderou é que quando a gente fala comunidade acadêmica, nem sempre tem o mesmo conceito, depende de um regulamento. Entendi, mas é porque aqui está tratando-se do calendário acadêmico, não de outro documento, ou de todos os demais, entendeu? Mas tudo bem. Não está errado, não. Kênia, mas é só porque a gente já sabe quais vão ser os questionamentos que a gente vai receber depois, né? Por conta dessa construção do calendário. Então, às vezes parece que está repetitivo mesmo, mas é porque a gente já recebeu tantos questionamentos com relação a isso que é melhor deixar bem, né, explícito mesmo para evitar esse tipo de questionamento, causar tensão no campus. Concordo com você que supostamente não seria necessário, né? Mas dados os questionamentos que a gente sempre recebe, eu acho que é válido para evitar discussões posteriores. Ok. Podemos encaminhar, então, essa proposta? Isso é triste, mas é verdade, Paula. Não é mentira esse bilhete. Certo, então vamos lá. Em regime de votação, pessoal, todos concordam? De acordo? Escrevam aí de acordo, ok, ou concordam. Aqueles que têm abstenções, registrem abstenções.
Ok, todo mundo de acordo aí. Ok. Beleza. Próximo, artigo 17. Isso. Na verdade, era 17 e 18, porque a hora que ele fez um destaque no 17, que ele perguntou assim, se o Concampus não aprovar, e se alterar, volta para a Proem? Acho que eu escrevi errado aqui. Esse era o questionamento. Mas aí eu fui ler o artigo de baixo, e eu acho que tem uma confusão aqui mesmo. Penso que vale a pena o pleno a gente fazer uma leitura na íntegra dos dois aqui, porque tem uma confusão no fluxo. Porque, olha, vamos lá, ver se só ele identificou isso junto comigo. Artigo 17. A APROEM caberá analisar e emitir parecer sobre a minuta do calendário acadêmico dos campos, observando a adequação ao calendário de referência e as demais orientações. Beleza. Parágrafo 1º. Em caso de aprovação com ressalvas, a minuta deverá ser revisada pela comissão de elaboração e enviada novamente à PROEM. Então, a PROEM aprovou com ressalvas, devolveu para o campus até que tudo bem. A comissão vai reformular isso, né? Vai revisar e vai enviar para a PROEM de novo. Beleza. Aí o segundo diz, em caso de aprovação, a minuta, ou seja, na segunda análise, eu estou entendendo, não é isso? Na segunda análise da PROEM. Em caso de aprovação, a minuta deverá ser encaminhada à ADG para aprovação no Concampus. Aí é onde o Marcos pergunta, a primeira pergunta. E se o Concampus não aprovar? Então, a PROEM emitiu um parecer naqueles moldes e mandou para o Concampus. Mas e se o Concampus alterar? É nesse sentido. Essa é a primeira pergunta. Estou colocando do jeito que ele falou aqui, gente. Aí, quando eu olho para o 18, diz assim, ó, após a aprovação no Concampus, a minuta deverá ser encaminhada pela DG para análise da PROEM de novo. Então, aprovou no Concampus, a PROEM analisa de novo? Parágrafo único. A diretoria-geral do campus deverá encaminhar o calendário acadêmico aprovado no Concampus à PROEM, conforme cronograma estabelecido pela comissão permanente do calendário de referência, né? Aquele primeiro cronograma que está lá acima. Então, parece que isso, assim, como é que é esse retorno da PROEM? O retorno é a partir do que o Concampus aprovou? É anterior? Nesse sentido, o destaque dele. Vini? A PROEM, ela não analisa o calendário do campus em vista das decisões do campus. A PROEM, ela garante as coisas fundamentais, né? Os prazos legais, quantidade de dias letivos, aquelas menções obrigatórias por lei, aquelas coisas. Então, o que está no caput do 17 ali. Isso. A PROEM agora, ela vai ser a guardiã de este regulamento que nós estamos construindo ser cumprido. Por exemplo, o calendário de referência não foi cumprido. A PROEM vai colocar no parecer. O Concampus não vai poder não cumprir um calendário de referência porque está numa resolução do Consup, né? Então, esse vai e volta, a PROEM ela só garante o que tem que ser realizado, né? Agora, esse vai e vem dentro do campus, vamos lá, a comunidade acadêmica, ela construiu lá um calendário de um jeito, né? Aí mandou para a PROEM viu que está cumprindo todo o regulamento. Tranquilo, em relação à nossa diretriz, vocês estão cumprindo tudo. Aí vai para o Concampus não concorda, mas não é com a PROEM que ele não está concordando. Ele não está concordando com a decisão lá do próprio campus. Aí, se o Concampus falar, não concordamos, manda para a PROEM de novo, a PROEM vai só falar, não, em relação às diretrizes do calendário, vocês já estão cumprindo. Agora, se vocês mudou a data de férias do campus, isso não nos cabe, desde que ela esteja dentro do previsto do calendário de referência, né? Aí sim, a PROEM colocaria isso no parecer, né? Só para entender que a PROEM nunca vai dar pitaco no que o campus decidir, né? Então, Vini, mas aí, beleza. Esse é o fluxo que a gente tem trabalhado, né? Só que aí o 18, ele dá a entender que depois que o calendário foi aprovado no Concampus, a PROEM vai analisar de novo. Esse que é o ponto, entendeu? Que ela, após a aprovação no Concampus, a minuta vai para análise da PROEM.
E aí é o contrário disso que você coloca no final, que está aqui no texto, entendeu? Aí é isso que a gente precisa definir aqui. Qual que é o papel da PROEM após a aprovação no Concampus? O que a gente tem feito é, aprovou no Concampus, vem para cá, a PROEM pauta no Consup, certo? Mas a PROEM, ela sempre tem que dar uma analisada novamente, porque este pleno pode mudar. Então, o que eu acho que o 18 está querendo dizer, está trazendo na prática de hoje, que não vai mudar na prática futura, quando o Concampus, quando o Concampus envia para a PROEM, a gente não faz aquela análise minuciosa, né? Mas não tem como a PROEM receber, a gente também não recebe, Carla, isso automático, e sobe para o Concampus, entendeu? É como se a gente fosse analisar novamente se esta mudança do Concampus não trouxe nenhuma mudança que reflete no regulamento dos calendários acadêmicos, entendeu? Entendi, mas aí o que está faltando? O destaque do Marcos, tá, gente? Esse não é destaque nós da aqui, Carla, não assim, é a que gente. esse fluxo está na nossa cabeça. Qual que é o destaque do Marcos? Se a PROEM vai analisar de novo, após a aprovação do Concampus... não estou gostando de fazer o papel do advogado do diabo aqui. Se a PROEM vai analisar de novo... vamos imaginar, Vini, que a PROEM analisou de novo e viu o problema. Por exemplo, não está cumprindo dias letivos. Vamos pensar num caso como esse. Eles mudaram as férias e aí, com isso, não cumpriu dias letivos. Aí a gente vai devolver, então, para o campus. Aí como que é esse fluxo? Aí vai pautar no Concampus de novo? Aí vai revisar e vai pautar no Concampus de novo? É nesse sentido, entendeu? Hoje a gente devolve às vezes. Uhum. Não pauta no Concampus de novo, porque essa devolução, ela geralmente é um ajuste. Ok? Então, assim, Beleza. Trazendo para você como acontece. Agora, como que a gente vai materializar isso no papel, no documento? Mas sim, pode acontecer. Vocês verem, tem campus que nos mandam o calendário para a PROEM fazer a primeira análise após o Concampus aprovar. Tem campus que já manda antes. Então, assim, mesmo pós-Concampus, a gente às vezes devolve, mas a devolução não passa de novo no Concampus. Te respondendo aí para tentar amarrar e a gente encaminhar. Só mais uma coisa. Vamos supor que chegou lá com alguma alteração de não cumprimento do regulamento. Não, penso eu, não se pauta no Concampus algo que não pode ser não cumprido. Entendeu? Que essa devolutiva não vai ser dessa natureza? Entendeu? Vamos tirar esse para análise no artigo 18. Eu Porque também acho. a PROEM já analisou lá no artigo 17. Já devolveu, se tiver problema, tá? Aprovou no Concampus, acabou. Né? O Concampus é a instância, dentro do campus, é a instância máxima, né, que vai deliberar sobre a vida do campus. Então, acabou. Aprovou no Concampus, a ministra do calendário acadêmico vem... pela diretoria-geral, deverá ser encaminhado pela diretoria-geral para a reitoria de ensino. Para os demais trâmites, não precisa escrever isso não, né? Mas aí, os demais trâmites, que é o envio, portanto, do calendário ao Consup. A minha proposta é a gente tirar esse para análise. Ok. É isso? Então, era isso, Ló, aqui nos 17 e Beleza. 18. Ok, então vamos encaminhar. Mais alguma sugestão, gente? Alguma proposta? Tudo ok? Então, com essa supressão de para análise, né, que a Valesca propôs, contempla e fica clara aí essa questão do fluxo. Pode ser? Todos de acordo? Então, regime de votação aí de acordo, abstenções, registrem, por favor. Ok. Sem abstenções, todo mundo de acordo.
Certo, então, artigo 20. Abstenções. Cheguei agora por demandas da GEPEX. Só depois coloque, por favor, quem que é 5476 aí, para facilitar para a Natália, tá? Quando vocês entram com o número de matrícula, para ela saber. É Shirley? Ok, Shirley. No artigo 20, é uma sugestão de alteração, né? A aplicação dessas diretrizes estará sob a responsabilidade, no âmbito de cada campus, da chefia de departamento. Alteraria isso para a comissão de elaboração da minuta. A justificativa do Marcos é que, assim, a comissão ela será responsável por conduzir, coordenar, né, todo o trabalho de elaboração da minuta. Então, quem tem que se responsabilizar pela aplicação das diretrizes é a comissão junto com a diretoria geral, que também está responsável, né, por coordenar esse processo. Então, vou colocar aqui na tela, que aí todo mundo... A proposta seria essa aqui. Como é que chama a comissão? Deixa eu pegar lá em cima, para ficar certinho. Como é que a gente chamou? Comissão de elaboração do calendário. Janaína está fazendo uma consideração aí, que no ponto plano seria HAI, ao invés da chefia, então coloca HAI, PAI, ou mesmo a comissão. Tá, então é outra proposta, né? Ela colocou no final aqui ou mesmo a comissão. Não sei se contempla. Não é outra proposta, não, Carlinha. Tá. Ela fez uma explicação que no campus Goiânia seria HAI e CAI, mas se você colocar a comissão aí, contempla. Não, então tá. Então essa é a proposta aí. Isso. Mais alguma proposta, pessoal? Ou dessa forma a gente atende. Então, fica a aplicação dessa diretriz, estará sob a responsabilidade, no âmbito de cada campus, da Comissão de Elaboração do Calendário Acadêmico e Direção Geral. Ok? Aprovou, então, a proposta? A Rafael está digitando, Carlinha. Deixa eu só terminar, que a gente encaminha para a votação. Não sei se alguma não, eu deslizei aqui sem querer, Lorena. Não estou digitando, não. Perdão. Então, vamos encaminhar, gente. Todo mundo de acordo com essa alteração? Sim, ok. Abstenções? Temos abstenções? Ok, todo mundo de acordo. Pessoal, finalizamos o documento, os destaques. É isso. Como a pauta de hoje era pauta única para a gente finalizar esse documento, a gente encerra aí a reunião do Conepex às 10h20. Olha, que finalizar. Então tá, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom restinho de semana, bom trabalho. Tchau, gente. Beijo. Obrigada.